espero que vocês todos continuem sendo edificados como tem sido ao longo de outras palestras das quais vocês têm participado. Deus abençoe a todos e eu trago, como sempre, um abraço de minha igreja, a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, que me alegra muito em me ter como pastor auxiliar. Isso me satisfaz bastante, me dá grande alegria. Bom, o tema que eu propus para nós é esse: a autoridade da Escritura, sua perfeição e fidelidade. Eu vou falar de outros aspectos, mas eu resumi aqui: perfeição e fidelidade. O acordado com o presbítero Samuel é que eu falasse em 3 ocasiões diferentes. Ela é uma proposta minha, porque eu não tenho a virtude da síntese, então eu acabaria por esgotar todo o tempo do Zoom, mesmo o Zoom sendo pago, como é o meu caso também. Deixa eu só conferir com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, pastor, estamos escutando tá bom, bem. então tá bom. É porque esses dias estava cortando e eu acabei usando o microfone do computador e não esse aqui de lapela. Esses dias é uma live que eu gravei. Então vamos lá. Introdução. A Reforma Protestante do século XVI foi um movimento religioso e teológico. Eu falo isso porque algumas vezes na história tentou-se negar esse fato usando-se a religião como um pretexto para a reforma, o que de fato não foi. É claro que a reforma ela teve grandes efeitos sociais, políticos, econômicos, na liberdade, na educação, ou seja, uma gama enorme de resultados, efeitos a partir da reforma, mas a sua origem, a sua matriz é religiosa e teológica. Então, uma ênfase que caracterizou a reforma e que se estenderia a toda a teologia é a autoridade da Escritura. Isso é um ponto capital na reforma, como nós bem sabemos. Então, essa ênfase na autoridade das Escrituras, nós vamos encontrar nos solas da reforma. A gente fala os solas da reforma por causa dos ensinamentos da reforma, mas não que a reforma tenha usado essa expressão. Por exemplo, os 5 solas da reforma não foram usados pelos reformadores. Essa expressão ela vai surgir apenas no século XX. Porém, os ensinamentos que esses solas se referem, sem dúvida, estavam lá. Então, esses 5 solas seriam somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. E nosso ponto agora, eu estou já afunilando para o meu tema, é somente a Escritura. O sola Scriptura foi considerado pelos reformadores como o princípio formal. Esse princípio formal ele vai dar conteúdo, vai dar substância a tudo o mais. No entanto, é preciso que a gente observe aqui que a tradição ela nunca foi rejeitada pelo simples fato de ser tradição. Às vezes nós compreendemos mal o sola Scriptura como que, quando eu digo somente a Escritura, eu digo que nada mais pode se erguer com alguma autoridade. Não foi isso que a reforma propôs. Primeiro, podemos destacar que na própria Escritura nós encontramos uma ênfase e crítica à tradução. Vocês encontram Jesus Cristo criticando a tradição dos fariseus e saduceus, que eles colocavam por vezes acima da lei. Mas nós vemos Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,15, dizendo que aqueles irmãos deveriam guardar as tradições que receberam dele. E a palavra é a mesma, né? Paradosis, não há nenhuma diferença gramatical. Então, a tradição ela é olhada criticamente e, ao mesmo tempo, nós encontramos uma ênfase à tradição. Deste modo, e esse é o ponto que nos distingue como protestantes, é que o somente a Escritura não significa a não aceitação de outras autoridades. Nós não estamos dizendo que nada vale mais. Não, nós não estamos dizendo isso. O que significa é que a aceitação nossa
é da autoridade suficiente e inerrante somente das Escrituras. Há outras autoridades e nós podemos recebê-las e valorizá-las. Porém, somente a Escritura é a autoridade final, é a autoridade infalível e definitiva. Lutero, diante da Dieta de Worms, em 1521, ele afirmou categoricamente: estou vencido pelas Escrituras por mim aduzidas e minha consciência está presa nas palavras de Deus. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Lutero estava sendo pressionado diante dos magistrados, diante do representante do Papa, diante do imperador, a negar a sua fé. E ele pede um tempo para pensar, até que, naquela quinta-feira, ele declara isto no seu discurso: a minha mente está presa às Escrituras, eu não posso negar as Escrituras. Isso significa uma autoridade final. Bom, mas nós temos, então, o que eu chamo de autoridade relativa, ou, se preferirem, uma autoridade derivada. O conselho que o próprio Calvino emitiu no prefácio à edição francesa das Institutas, isso em 1541, permanece para todas as suas obras como princípio avaliador de qualquer trabalho, de qualquer labor humano. Olha o que ele disse: importa, em tudo quanto exponho, recorrer ao testemunho da Escritura, que aduzo para ajuizar da procedência e justeza do que afirmo. Ele está dizendo o seguinte: olha, o que eu escrevo, eu procuro me basear nas Escrituras para chegar às minhas conclusões. Então, importa que vocês, quando lerem o que eu escrevo, voltem às Escrituras para ajuizar, para ver se faz sentido, se está sendo justo o que eu estou dizendo à luz das Escrituras. Então, isso é uma autoridade relativa. A autoridade do que ele diz só permanece se o que ele disse for fiel à Escritura Sagrada. Devemos, então, perceber o seguinte: que, considerando o pecado humano, considerando a graça de Deus, devemos entender que na tradição sempre haverá coisas verdadeiras, né? Concordância está errada, né? Coisas verdadeiras e outras precisando ser corrigidas ou aperfeiçoadas. Então a tradição não é boa por ser tradição. A tradição não é ruim por ser tradição. Ela deve ser examinada sempre à luz das Escrituras. E devemos entender que sempre teremos coisas boas nas tradições. Não em todas, obviamente, mas nas tradições nós vamos encontrar coisas boas e úteis, e outras que precisarão ser corrigidas, aperfeiçoadas ou mesmo rejeitadas. Portanto, devemos verificar se nossas tradições correspondem às Escrituras. A discussão não é se temos tradições. Nós temos tradições. Nós temos. A questão não é essa. A questão é de verificar se elas correspondem às Escrituras Sagradas. Porque somente as Escrituras são absolutas. Por isso a expressão de que as demais autoridades são relativas ou derivadas. A teologia, então, ela tem o principal nos ajudar a compreender as Escrituras. A teologia tem vida própria. Ela não surge para simplesmente agora ter um propósito que esgote nela mesma. Eu acho que tem muita gente com o microfone aberto. Não sei se tem que o administrador resolver isso. Está atrapalhando mesmo aí. Para ver se o administrador quiser dar uma palavra. Agora acho que Olha, chegou, era meio-dia e pouco. Meio-dia e pouco, aí, vamos lá. Então, a teologia, ela se propõe a nos ajudar a compreender as Escrituras. Ela não tem vida autônoma, uma vida para si mesma,
ou por si só. Então, como é que nós vamos considerar uma boa teologia? O valor da teologia, ela sempre vai estar na mesma proporção de seu auxílio na interpretação da palavra de Deus. Se ela não nos auxilia a compreender a palavra de Deus, por exemplo, se ela desperta questionamento por questionamento, debates pelo debate, essa não será uma boa teologia. Ah, mas quem está por trás dela são os grandes gênios. Mas não importa. A teologia está a serviço da melhor compreensão da palavra de Deus, para que nós possamos conhecer melhor o nosso Deus, conhecer o propósito de Deus e, pela graça de Deus, vivermos à altura deste propósito. Os dizeres da Confissão Gaulesa, capítulo 5, resumem bem o espírito que orientou a aceitação da tradição e dos credos pelos reformadores. Olha o que diz lá. Concluímos que nem a antiguidade, nem os costumes, nem a maioria, nem sabedoria humana, nem julgamentos, nem prisões, nem as leis, nem decretos, nem os conselhos, nem visões, nem milagres podem se opor a esta Santa Escritura. Mas, ao contrário, todas as coisas devem ser examinadas, regulamentadas e reformadas por ela. Neste espírito, nós reconhecemos os 3 símbolos a saber: o Credo dos Apóstolos, de Nicéia e de Atanásio, porque eles estão de acordo com a palavra de Deus. Os destaques aqui são meus. Mas observem, todas as coisas devem ser examinadas, regulamentadas e reformadas por ela. E ele diz mais, é por isso que nós recebemos o Credo dos Apóstolos, o Credo Apostólico, o Credo Niceno e o Credo Atanasiano. Mas por que vocês recebem esses credos? Porque eles estão de acordo com a palavra de Deus. A autoridade sempre final é a palavra de Deus. Então, dito isso, que é apenas uma introdução para nós chegarmos no nosso ponto, eu quero falar agora, começar a falar sobre a integralidade essencial e praticidade da palavra. O salmista, no Salmo 19, utiliza-se de vários adjetivos para enfatizar as qualidades da palavra de Deus, apontando sempre para a sua perfeição, para a sua suficiência, evidenciando o quê? Que essa palavra ela é fundamental, que ela é relevante para a nossa vida, para a nossa existência. Então, no verso 7 do Salmo 19, nós lemos assim, Salmo 7 do Salmo 19. Eu desmarquei aqui, vamos lá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Observem, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor reflete o Senhor que se manifesta na criação com ordem e beleza. Deus, ele nunca finge alguma coisa. Ele não nos engana. Ele não tem artificialidade na sua relação conosco. Deus se manifesta tal qual ele é, dentro dos limites próprios da nossa compreensão. Mas nunca Deus mostra uma coisa que ele não seja. Quando a palavra diz que a lei do Senhor é perfeita, é porque Deus é perfeito. Por isso, após descrever esta sinfonia da criação, afirma, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, ela tem um sentido de completude. A lei do Senhor abarca todas as nossas necessidades físicas e necessidades espirituais.
Nada escapa à palavra. Ela é suficiente para nos gerar de novo. A fé vem pelo ouvir da palavra, para nos conduzir em nossa caminhada, para nos guiar em nossa santificação, para que sejamos moldados, conformados à imagem de Cristo. Porque há coisas que elas servem para determinada etapa da vida. Você pode ter um livro que é fundamental no primeiro ano de um curso, um livro mais geral, mas depois já não é mais um livro fundamental naquele curso, porque você precisará de algo mais específico. Então, aquilo que era muito bom, foi bom para aquele tipo de introdução ao estudo. Isso em qualquer área acontece. Os grandes manuais, em geral, eles estão associados ao início do curso. Acontece o mesmo com remédios. Você toma remédios mais abrangentes, de repente, com um caso mais específico, um remédio, às vezes, mais forte para atacar aquele ponto, aquele tipo de infecção, que pode ser na garganta, enquanto que o outro poderia ser mais para as suas articulações. Um genérico serve para tudo, mas agora você precisa de um reforço ali. Então, aquele primeiro remédio já não serve mais. Agora, a palavra de Deus, não. Ela é perfeita. Ela é completa para cada uma de nossas necessidades, para cada fase de nossa vida. Nada escapa à palavra de Deus. Ela tem princípios que, sendo seguidos, instruem, previnem e corrigem os nossos caminhos. É muito interessante isso. A palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, ela nos instrui. Ela nos previne. Olha, o caminho disso é morte. E, ao mesmo tempo, pela mesma graça, no caso aqui já com elemento de misericórdia, ela corrige os nossos passos porque nós não ouvimos a instrução, não atentamos para a prevenção e agora estamos caminhando por caminhos tortuosos e Deus corrige a nossa caminhada por meio dessa palavra. João Calvino diz que a palavra, ela, no caso a palavra, não carece de nada que seja indispensável à perfeita sabedoria. Na palavra de Deus não há contradição. Não há contradição no caminho de Deus, nunca. Ele não diz uma coisa aqui, outra ali, coisas contraditórias. E muitas vezes nós entramos em contradição pela nossa própria limitação. Nós estamos agindo apaixonadamente e quebramos princípios nossos que nós sustentamos. E não estou dizendo que os princípios ali eram bons ou ruins. Estou falando que nós entramos em contradição, mesmo querendo ser honestos. Eu não estou nem falando de alguém que queira, de fato, afirmar uma coisa aqui e outra ali. Agora, a palavra de Deus é perfeita. Não há situação nova para a qual ela não tenha princípios orientadores. Por isso, as suas orientações são completas. As orientações da palavra de Deus não têm mistura alguma. No Salmo 18:30, o salmista diz: o caminho de Deus é perfeito. É a mesma palavra, tamim. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Deus tem um caminho perfeito. Não é um caminho de morte. O caminho de Deus é preventivo. Preventivo. É muito interessante isso. Quando o meu filho mais velho era bebezinho, ele tinha uma saúde muito boa, e graças a Deus ainda tem hoje, né? Você deve estar pensando que ele tem 10 anos, não, já tem quase 39. Mas eu me lembro que nós, recém-casados, tal, e já no segundo, terceiro ano de casamento, íamos levando sempre ele ao pediatra, e ele só se resfriou, primeira vez que ele tomou um remédio, foi com 11 meses. 11 meses por causa de uma viagem. Por causa de uma viagem. Então, a gente observa depois, vai analisando, como quando você, além da sua estrutura, tá, de saúde, mas esqueçamos esse detalhe, eu estou falando agora de alimentação. Quando alguém é bem alimentado, é bem cuidado, eles enfrentam melhor a enfermidade, as bactérias, os vírus. Mesmo nessa pandemia, a gente ouve falar muito isso. Por que as pessoas mais velhas, elas enfrentam maior dificuldade? Por causa da sua imunidade mais frágil, ou quem já apresenta um problema de saúde se torna mais suscetível
a contrair a doença. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos alimenta e nos previne. Quando você adota o caminho perfeito de Deus, você escapa de uma série de problemas que você nem imagina. Então, a minha analogia é a criança, você vai ao médico, a gargantinha ruim do seu bebê, e o médico dá um remedinho mais fraco, e fala, não, o quadro geral dele é muito bom, daqui a pouco ele se recupera, tá? Daqui a pouco ele se recupera. Então, esse remedinho é suficiente. O próprio organismo dele vai reagir, etc. Então, digamos assim, quando nós somos alimentados pela palavra, somos direcionados por Deus, as bactérias, os vírus pecaminosos, as bactérias das tentações, as viroses que tentam ganhar a nossa atenção e minar a nossa saúde espiritual, nós, humanamente falando, tiramos de letra, embora na realidade é Deus que nos guarda. Deus não nos permite enveredar por aquele caminho. E o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. E mais, na palavra de Deus não há vergonha. Quando assimilamos de coração a palavra de Deus, quando nós a adotamos com integridade, independentemente das consequências e dos juízos dos outros, não teremos do que nos envergonhar. Porque você pode ter vergonha de coisas que você defendeu no passado. É que as pessoas têm memória curta, mas se a gente fosse gravar os discursos ao longo dos anos, de líderes de modo especial, ou poderia ser o nosso mesmo, algumas pessoas, elas sustentam coisas totalmente contraditórias, sem ao menos sentirem vergonha. Porque, de fato, você pode ter mudado de ideia, e nós mudamos em muitas coisas, amadurecemos. Mas quando isso acontece, é até natural que você fale, olha, meus irmãos, eu na minha juventude, eu pensava assim, sustentei isso, e hoje eu vejo que eu estava errado. Tal. Isso é comum a nós. Mas as pessoas, muitas vezes, elas sustentam coisas vergonhosas simplesmente porque eles são interessantes. Não tem compromisso algum com aquilo que estão sustentando. Apenas aquela tese, aquela ideia, aquele valor é útil neste momento. Agora, quando nós adotamos a palavra de Deus, meus irmãos, não há contradição nela. Nós não temos que dizer, antes eu cria na palavra de Deus, tinha até vergonha disso, hoje eu creio diferente, graças a Deus. Não, a palavra de Deus, ela, por não ser contraditória, por ela ser uma palavra santa e perfeita, não nos causa vergonha. O salmista, ele almeja viver conforme a integridade da palavra, orando nesse sentido. Seja o meu coração irrepreensível, irrepreensível aqui é a mesma palavra para perfeito, nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Agora observem, o meu coração, para a palavra leve, usada para coração, que é a principal palavra no Antigo Testamento, leve, levável, significa o homem integral, a essência do homem, o eu essencial. Então ele está dizendo, seja o meu eu essencial, meu íntimo mais profundo, perfeito nos teus decretos. Porque se isso for verdade, se isso ocorrer, ele não será envergonhado. Porque nos decretos de Deus haverá sempre a perfeição. Ainda que possamos, muitas vezes, pela graça comum de Deus, encontrar aqui e ali, entre os homens, elementos de verdade, somente na integridade da palavra, temos o absoluto de Deus para todos os desafios próprios de nossa existência. Quem segue a palavra, buscando praticá-la com integridade, com um coração sincero, será irrepreensível em seu caminho, em todas as circunstâncias. Porque ela permanece, é um assunto que eu vou falar depois, ela permanece como verdade, então não há contradição alguma. Então, essa é uma prática bem-aventurada. Observe aqui o Salmo 119, versos de 1 a 3.
Bem-aventurados os irrepreensíveis, ou seja, os perfeitos, no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições ou testemunhos e o buscam, darás. Esse buscar aqui tem um sentido de intensidade, de todo o coração. É aqui uma tradução bem interpretativa. Uma tradução mais literal seria: e o buscam intensamente de coração. Porque o darás já dá a ideia de buscar intensamente. E ali não precisa colocar todo o coração, mas na realidade é que o buscam dentro do seu eu essencial. Então, alguém que busca intensamente, de coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Reparem a importância de ser irrepreensível nas prescrições de Deus, buscando com um coração sincero e íntegro praticar essa palavra, viver esta palavra. E essas pessoas são, de fato, as bem-aventuradas. Então, a palavra de Deus, ela é completa em todas as épocas. Estive avaliando determinado produto na internet. Havia vários modelos. Eu tenho o hábito de fazer isso. Eu já deixei de comprar produtos por causa da avaliação ruim que era feita. Como já deixei de me hospedar em algum hotel também, que eu não conhecia a rede, porque era mal visto. Eu acho que alguns de vocês já devem ter tido essa experiência, né? Então, havia vários modelos. Eu estava avaliando um produto, tinha vários modelos, li algumas opiniões. Deparei-me com uma opinião bem escrita e pareceu-me bem fundamentada. A pessoa, analisando uma nova versão do produto, falava das inovações que o mesmo trazia em relação à versão do ano anterior, e ainda assim, mesmo tendo bons resultados com a versão mais moderna, aguardava um pouco mais para ver se a impressão que tivera se confirmaria com o tempo. Considerei essa posição ela bastante útil e bastante sensata. É necessário cautela, ainda mais na utilização de um produto que pode evidenciar diferenças visíveis em nosso corpo, afetando nossa saúde. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, para tentar traduzir o que eu tentei dizer ali. É o seguinte, é que você pode comprar um produto novo. Então, você tem um relógio e compra um novo. Então, o novo é mais bonito, ele lhe agrada mais, mas você deve ter cautela para dizer se esse relógio, essa versão é melhor do que a anterior, é a mesma marca, certinho, mesmo modelo, só que é mais moderno, porque você tem muito pouca experiência com ele. Então ele pode ser mais bonito, mais leve, mas com um ano se estragou. Então, o seu juízo primeiro, que seria precipitado, vai agora encontrar um problema. Olha, ele é muito bonito, ele é mais leve, mas não dura nada. Acho que todos nós já tivemos experiências com isso. Você compra um produto novo, em geral mais bonito, mesma marca, tal, e quando você vai ver, ele não dura, é muito frágil. Essa é uma coisa comum. Eu estou destacando isso para dizer o seguinte: para que você tenha um quadro mais abrangente, é preciso de um tempo, porque não é só o que você percebe imediatamente. A durabilidade é uma questão. Você já não trocar o carro de um modelo por outro, da mesma marca, tá? Falar, olha, o primeiro da série, aquele que era bom. As donas de casa vão lá trocar aquela panela, que ela gostava de alumínio, mas o fundo está lá para dentro, né? Foi deformando. Ela pega uma nova hoje, nossa, o material parece tão fraquinho, parece que vou amassar isso aqui só em pegar. Todos nós temos uma visão assim, olha, a garrafa térmica de hoje não conserva mais o café como antigamente, coisa desse tipo. A máquina de lavar roupa, olha, que Brastemp que nada, é só cara, outra marca é mais barata, é melhor, geladeira, ou seja,
Todos nós já tivemos experiências assim. Então, a nossa avaliação, para ser completa, teria que considerar esses aspectos. Essa pessoa me pareceu relevante porque ela falou, olha, eu achei muito bom, mas eu estou usando há pouco tempo. Vamos aguardar um pouco mais. Bom, quando, porém, falamos das Escrituras, podemos ter a certeza de que a sua versão é divina e, por isso, perfeita. Ela não está ultrapassada, ela não nos engana, ela não tem um valor muito importante para agora, daqui a pouco já está totalmente obsoleta e ultrapassada. Não funciona assim. Ela é completa, suficiente para todas as nossas necessidades, em todos os tempos, em todos os momentos e circunstâncias de nossa existência. A palavra não precisa de complemento, ela não precisa de recalque, né? Quando em quando aparece, né, a empresa tal, convida os proprietários da marca tal, número de chassi de tanto a tanto para o recalque. É uma coisa simples, são 3 peças que vamos mudar apenas no carro, 3 detalhes só. É só câmbio, motor e lataria, somente isso, venho, etc., revisão. Então isso acontece de quando em quando. A palavra não é uma versão nova da palavra, ela é perfeita, totalmente perfeita. Diz Tiago, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Reparem, atentar na lei perfeita. Ele será bem-aventurado no que realizar. Atentando para praticar a lei de Deus, que é perfeita. Francis Schaeffer, um pensador muito importante do século XX, disse que a glória da Bíblia é que ela é suficientemente para cada época e suficiente para cada pessoa. E isso é a pura verdade. Esse princípio é derivado fundamentalmente das Escrituras Sagradas. Sola Escritura. Então, nós temos aqui um argumento em favor da doutrina enfatizada pela Reforma, que eu mencionei no início. A palavra de Deus é completa, não precisa de complemento. Ela é perfeita e, por isso mesmo, infalível. Mas ao segundo ponto, eu quero terminar a minha exposição de hoje com esse segundo ponto. No verso 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. O testemunho do Senhor é digno de crédito. Digno de crédito. Podemos e devemos confiar inteiramente na palavra de Deus, porque nós podemos, de fato, confiar em Deus. Na palavra, temos a nossa confiança e o desejo de que a verdade de Deus prevaleça. Salmo 93, 5 diz, fidelíssimos, né, intensamente dignos de crédito, são os teus testemunhos. Olha, totalmente, completamente dignos de crédito. São os testemunhos de Deus. Todos os preceitos de Deus são fiéis. Não precisamos atualizar ou adequar Deus e a sua palavra. Ela permanece sempre perfeita, não se torna ultrapassada. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis, todos os teus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade, ou seja, em firmeza, certeza, confiança, né? Fidelidade e retidão. Então, Deus, fiel, nos dá os seus preceitos fiéis e ele os estabelece com firmeza, permanece para sempre. Como nós temos visto, a palavra de Deus expressa aspectos de Deus. No caso, ela expressa a fidelidade de Deus. A palavra é uma expressão do seu autor. Por isso podemos descansar na sua palavra, confiantes nas suas promessas. O que Deus prometeu, haverá de cumprir. Ele é fiel a si mesmo. Deus se revela fiel a nós
porque na realidade ele é fiel em sua própria essência. E ele é fiel, obviamente, a si mesmo. Na palavra de Deus não há instabilidade. Ainda que os valores predominantes na sociedade apontem em outra direção, querendo nos fazer crer na inutilidade dos preceitos divinos, podemos depositar totalmente a nossa fé nela. Ela não passa, ela permanece, ela é digna de crédito. Deus que a prescreveu para nós é fiel. Deus é totalmente e absolutamente digno de crédito. Também o é a sua palavra. Por isso, o salmista diz: creio nos teus mandamentos. Eu creio. É um testemunho magnífico, eu creio. E essa não é uma profissão de fé apenas teórica. Nós demonstramos crer nos mandamentos quando nas situações adversas, quando parece que os mandamentos de Deus estão sendo vilipendiados e nada acontece, e nós nos mantemos fiéis a eles. Creio nos teus mandamentos. Os mandamentos de Deus são totalmente dignos de crédito. Só deve ser crido o que é digno de crédito. Devemos avaliar sempre que cremos. Podemos ter a certeza absoluta, atestada pelo próprio Deus e experimentada ao longo dos séculos por todo o seu povo. O testemunho do Senhor é fiel. A igreja, ao longo dos séculos, tem crido, tem provado, tem experimentado isto e podido reafirmar: o testemunho do Senhor é fiel. A fé envolve conhecimento. Ambos caminham juntos. O que acreditamos molda os nossos sentimentos e conduta. Porque nós nos posicionamos, nós vamos construindo a nossa vida, nós vamos fazendo as nossas escolhas, humanamente falando, de acordo com aquilo que nós cremos. E é por isso que a gente fala assim: olha, fulano é muito imaturo. E como é que você sabe que ele é imaturo? Pelas decisões que ele toma. E quando você vai ver as decisões que ele toma, tem a ver com aquilo que ele crê, com aquilo que ele sustenta. Então, positivamente falando, a consciência da fidelidade de Deus, expressa em seus mandamentos, exige de nós um compromisso de fidelidade e obediência a Deus. Deus é fiel. A sua palavra é fiel. Os seus testemunhos são fiéis. Senhor, capacite-me a viver em fidelidade. Capacite-me a viver conforme aquilo que eu creio a respeito da tua palavra. Essa deve ser a nossa oração. Eu me programei parar por aqui, eu acho que estou num tempo bom, 40 minutos, 40 e poucos minutos. E eu continuo na próxima ocasião, se Deus assim permitir, e eu quero falar sobre os preceitos do Senhor são retos. Esses preceitos eles vão se amarrando e se imbricando e vão nos dando uma visão mais ampla da importância, da fidelidade, da gloriosa palavra do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.